Fala pessoal, aqui para mais um vídeo então, agora a correção da nossa aula número 9, continuo falando da população brasileira, né? Então nós vamos falar da questão, nós vimos a questão da urbanização, as pessoas saindo do campo e indo morar na cidade. Agora nós vamos falar de estudo da população, né? Que se chama demografia. Demografia nada mais é então do que estudar a população do lugar. Como a gente está falando da população brasileira, nós estamos falando da demografia do Brasil, o estudo da população brasileira, certo? Para falar de população, a gente precisa levar em conta então vários aspectos. O principal deles é a questão da população absoluta e relativa. O que é a população absoluta e o que é a população relativa. População absoluta é o número de pessoas que existem no Brasil. Isso é a nossa população absoluta. E se vocês forem ver, é um número bem grande, né? 208 bilhões, né? É muita gente, 208 milhões, né? Muita gente, assim. É gente pra caramba. Então essa é a população absoluta do Brasil. Tá, mas o que é população relativa? Aí é diferente, aí a gente faz um estudo e vê quantos metros quadrados existe no Brasil e aí distribui as pessoas que vivem nele por metro quadrado. Então o Brasil tem uma média de 24,54 pessoas por quilômetro quadrado. Isso é uma média baixa, se a gente for pensar, a nossa população relativa é baixa, né? A gente tem uma população volumosa, né? É uma das maiores do mundo em termos de quantidade de pessoas que vivem no Brasil, porém o nosso número de habitantes por quilômetro quadrado é baixo. Por que isso? Porque ainda existe uma área muito grande, né, que não é habitada. Isso é saudável, né? Porque tem a Amazônia, tem Pantanal, tem algumas áreas de floresta que são preservadas. Isso é importante até para um equilíbrio no meio ambiente. É bom que seja assim, né? Então a população relativa é relativa ao espaço existente, tá? Então a população absoluta é o número de pessoas que tem aqui e a população relativa é o número de pessoas que existe no Brasil por quilômetro quadrado, certo? Na sequência ali, então a gente começa a ver como é que isso acontece, né, em termos de distribuição. A gente vai ver no nosso mapa ali que a figura 11, Brasil densidade demográfica, ou seja, aí a gente vê assim, quantas pessoas vivem por quilômetro quadrado? 24. Então a média do Brasil é essa, é uma média boa. Mas se a gente for olhar aqui no nosso mapa, esse da 11 que eu estou falando, vocês podem ver no material de vocês vão ver que quanto mais clara a área, menos pessoas vivem ali. Então é abaixo, por exemplo, ali de uma pessoa por quilômetro quadrado. Tem menos de uma pessoa, então tem quilômetro que não tem ninguém morando, certo? Por outro lado, vão ter áreas bem escuras aqui no mapa que vão ter mais de 100 pessoas morando por quilômetro quadrado. Isso já é um nível alto, já extrapola. Então, quanto mais pessoas existem numa região, a gente diz que é maior a densidade demográfica, é mais denso, é mais cheio, é mais pesado, tem menos espaço vazio, que está lotado. Então, quanto mais denso, mais cheio, tá, de pessoas. Quanto menos denso, menos pessoas. O nome disso é densidade demográfica, ou seja, quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Quanto mais gente, mais denso, quanto menos gente, menos denso, tá? Na sequência ali a gente começa a ver algumas questões, né? E aí na própria imagem aqui já pergunta, né? Número 1, onde a população brasileira se concentra? A gente vai ver que ali na região de São Paulo, Rio de Janeiro principalmente, ali se espalhando também Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ou seja, na região centro-sul. A população brasileira está concentrada na região centro-sul e ao longo do litoral brasileiro, tá? Todo o litoral brasileiro ele tem bastante concentração. Vocês vão ver que no próprio Nordeste, toda a faixa litorânea, ou seja, junto do mar, as pessoas se concentram ali. À medida que vai se tornando mais interior, menos pessoas vivem lá, certo? Como se explica, né, a concentração de população nessa região? A questão do litoral é uma questão histórica. À medida que os portugueses vieram para o Brasil, eles se concentraram nessas regiões que eram mais próximas do litoral, justamente pelo contato com Portugal. Eles pegavam o barquinho deles e iam para lá.
e ali que a região, que a produção de cana, por exemplo, lá no Nordeste se intensificou, né? E já na região Centro-Sul, muito em função da indústria, né? São regiões de bastante indústria, então o pessoal acabou ficando ali, tá? Então é isso que justifica. Dando seguimento, então tem alguns outros conceitos importantes ali que a gente vai retomar nas atividades. Na 2 eu peço que vocês façam uma análise do gráfico no caderno. Aí eu pergunto, qual a faixa etária da população brasileira que teve queda entre 1980 e 2018? O que isso significa em termos de taxa de natalidade? Aí é bom a gente começar a usar. O que é taxa de natalidade? Isso ali em cima está sendo explicado, né? Taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem em um ano. Quantas pessoas vão nascer em um ano no Brasil? Tá? Falando em demografia brasileira, né? Bom, quando eu tenho um número de pessoas, né, olhando o gráfico aqui fica bem evidente, ó, diminui muito o número de pessoas entre 0 e 14 anos no período que eu falei para vocês, né? O que isso significa? Está diminuindo o número de nascimentos, menos pessoas estão nascendo. Por que isso? À medida que as pessoas foram para as cidades, os espaços reduzidos, a vida ficou mais ativa, as pessoas já não têm tantos filhos. O processo de urbanização, em geral, resulta numa redução de filhos por família. Então, a taxa de natalidade, como a questão pergunta ali, ela diminui, né? Ela diminui a partir de 1980, principalmente, tá? B. Então o gráfico representa que a população brasileira envelheceu, né? Envelheceu. Na verdade, ela se torna mais madura, né? Ela deixa de ter tantos jovens e passa a ter mais pessoas entre os 15 e os 65 anos. Tá? Então ela amadurece, uma população que amadureceu. Ela era uma população mais jovem, tá? Ela muda isso. Segundo o gráfico, o percentual de idosos aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? E aí é um outro aspecto que a gente diz, né? Que a gente estudou aqui no texto, que é a expectativa de vida. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida aumenta. Antigamente, as pessoas viviam menos do que 60... tinha menos pessoas vivendo até os 65 anos. Hoje isso passa, hoje está 70, 68, 70, 75, depende da região. Vai ter uma variaçãozinha também, tá? Mas as pessoas estão vivendo mais. Então aumenta a expectativa de vida. Então, e na questão número D, né? Na letra D, outra conclusão possível é que o Brasil cada vez mais no Brasil cada vez mais temos menor número de jovens, né? Cada vez mais temos menor número de jovens. Aumenta o número de idosos, diminui o número de jovens. A número 3 ali, qual o objeto de estudo da demografia? Ou seja, o que a demografia estuda? População. Ela estuda a população, certo? Aí eu peço para vocês relacionar. População absoluta é a população que tem o número de habitantes por quilômetro quadrado ou é o número total de habitantes? A gente já recém viu isso, né? Bem fácil essa. Letra A é lá o número total de habitantes, letra B, que é relativo ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Ali eu esqueci de botar um K, botei metro quadrado, na verdade é quilômetro, tá? Às vezes a gente a número 5, o Brasil é um país, por ter um nome de Brasil é um país, né? Aí a questão aqui, ó, vamos retomar ali, do povoado e populoso, certo? Deixa eu achar aqui para vocês onde é que está. Que aí, essa é uma outra relação que vocês puderam ver aqui, né? O que significa populoso e o que significa povoado.
O Brasil é um país bastante... Bom, vamos pegar a questão ali para poder explicar para vocês. O Brasil é um país populoso, né, por grande número de habitantes, porém é pouco povoado devido às grandes áreas desabitadas, entende? Ele tem uma população grande, por isso ele é populoso, porém ele é pouco povoado, porque a média de habitantes por quilômetro quadrado é baixa, tem muita área vazia ainda, tá? A6. Analisando o mapa de densidade demográfica do Brasil, indique qual área do Brasil, qual área brasileira apresenta a maior densidade demográfica. Aí a gente já falou, né? Quanto mais escuro, quanto mais carregado a cor naquele gráfico ali, segundo a legenda dele, mais maior concentração, né? Maior densidade. Então a gente pode responder que é a área litorânea. A área litorânea do Brasil, ou litoral brasileiro, é onde tem a maior concentração de população. Mesmo na região centro-sul, as maiores concentrações estão ali no litoral, tá? E aí, 7 aqui. Você concorda que a urbanização promoveu um envelhecimento da população brasileira? Sim, né? Ficou claro, aconteceu isso. Agora, por que isso? São duas características. Primeiro, nasceram menos pessoas porque, como eu falei, né, o tipo de vida muda. No campo as pessoas tinham um ritmo, na cidade tem outro, os espaços diminuíram, a vida ficou mais cara. E outra questão é que a tecnologia aumentou. Então, se por um lado diminuiu o número de nascimentos, por outro aumentou o número da expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais por melhorias na indústria que proporcionam, né, qualidade de vida, saúde, remédios, serviços que facilitam então que as pessoas vivam um pouco mais, certo? Então essa é a nossa aula 9, corrijam lá, vai ficar postado tanto numa aula quanto nos comentários da aula referente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloque nos comentários, mande mensagem e se vê na próxima. Até mais!